Uma produção Domínio Público Audiolivros de Júlio Verne, 20.000 léguas submarinas. Parte 17. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se. Assista também pela nossa playlist. Aproveite o audiolivro. Capítulo 8. A Baía de Vigo. O Atlântico. Vasta extensão de água, cuja superfície cobre 25 milhões de milhas quadradas, com um comprimento de 9.000 milhas e uma largura média de 2.700. Mar importante, praticamente ignorado por parte dos antigos, exceto talvez pelos cartagineses. Esses holandeses da antiguidade, que em suas peregrinações comerciais margeavam a costa oeste da Europa e da África. Oceano cujas praias sinuosas e paralelas abraçam um perímetro imenso, regalado pelos maiores rios do mundo: o São Lourenço, o Mississippi, o Amazonas, o Prata, o Orinoco, o Níger, o Senegal, o Elba, o Loire, o Reno, que lhe trazem as águas dos países mais civilizados e das regiões mais selvagens. Magnífica planície, incessantemente varrida por navios de todas as nações, vigiada por todas as bandeiras do mundo, e que termina em duas pontas terríveis e temidas pelos navegantes: o Cabo Horn e o Cabo das Tormentas. O Nautilus rasgava as águas com o gume de seu esporão após ter feito cerca de 10.000 léguas em 3 meses e meio, extensão superior a um dos círculos máximos da Terra. Qual era o nosso destino? O que nos reservava o futuro? Já fora do Estreito de Gibraltar, o Nautilus pusera-se ao largo. De volta à superfície, retomamos nossos passeios diários sobre a plataforma. Não demorei a subir, seguido por Ned Land e Conselho. A 12 milhas de distância, avistamos difusamente o Cabo São Vicente, que forma a ponta sudoeste da Península Hispânica. Soprava uma forte ventania do sul. O mar estava cheio, encrespado, balançando o Nautilus com violência. Era quase impossível permanecer na plataforma, pois imensos vagalhões rebentavam a cada instante, e resolvemos descer após umas boas golfadas de ar. Voltei ao meu quarto e Conselho à sua cabine. O canadense, senho preocupado, me seguiu. Nossa travessia relâmpago do Mediterrâneo desmontara seus planos, e ele mal dissimulava seu desapontamento. Amigo Ned, disse-lhe eu, compreendo sua decepção, mas não tem por que recriminar-se. Nas condições em que o Nautilus navegava, teria sido loucura pensar em fugir. Ned Land não respondeu. Os lábios cerrados e a testa franzida indicavam nele a violenta obsessão de uma ideia fixa. Mas veja, continuei, nem tudo está perdido. Estamos no litoral português, nas proximidades da França e da Inglaterra, onde não seria difícil encontrar guarida. Se o Nautilus, quando saiu do Estreito de Gibraltar, houvesse rumado para o sul e nos arrastado para regiões sem continentes, eu partilharia suas inquietudes. Mas agora sabemos que o Capitão Nemo não foge dos mares civilizados. Dentro de poucos dias, penso que você poderá agir com certa segurança. Ned Land me encarou ainda mais fixamente. E, enfim, descerrando os lábios, anunciou:
É para esta noite. Ergui-me de um pulo. Estava, confesso, pouco preparado para aquela notícia. Quis responder ao canadense, mas não me vieram palavras. Nosso trato era aguardar uma circunstância favorável, argumentou Ned Land. Pois bem, ei-la que surge. Hoje à noite ficaremos a poucas milhas da costa espanhola. A noite está umbreu. O vento sopra do largo. Tenho sua palavra, professor Aronnax, e conto com ela. Como eu permanecia calado, o canadense pôs-se de pé e, aproximando-se de mim, decretou: Hoje à noite, às 9 horas. Já preveni, conselho. A essa hora, o Capitão Nemo estará trancado em seu quarto, provavelmente deitado. Nem os maquinistas, nem os homens da tripulação poderão nos ver. Conselho e eu iremos até a escada central. O senhor, professor Aronnax, permanecerá na biblioteca a 2 passos de nós, à espera de um sinal meu. Os remos, o mastro e a vela estão no escaler. Já levei alguns víveres para lá. Arranjei uma chave inglesa para desaparafusar as tarraxas que prendem o escaler ao casco do Nautilus. Quer dizer, está tudo pronto. Para esta noite. O mar está bravo, alertei. De fato, concordou o canadense. Mas temos que arriscar. A liberdade vale o que pagamos por ela. Além disso, a embarcação é sólida e algumas milhas com vento forte não representam empecilho. Quem sabe amanhã não estaremos a 100 léguas daqui. Se as circunstâncias colaborarem, entre 10 e 11 horas teremos desembarcado em alguma ponta de terra firme, ou estaremos mortos. Portanto, confiemos na misericórdia de Deus e até a noite. Com estas palavras, o canadense foi embora, deixando-me pregado no chão. Eu imaginara que, se a ocasião se apresentasse, teria tempo de refletir, debater. Mas meu amigo cabeça dura não me permitia isso. E depois, o que lhe teria dito? Ned Land tinha 1000 vezes razão. Era uma chance boa. Por que desperdiçá-la? Por que descumprir minha palavra e comprometer o futuro de meus companheiros em nome de um interesse puramente pessoal? Amanhã, o Capitão Nemo não poderia nos arrastar para um ponto distante de uma terra qualquer? Nesse instante, um silvo estridente me advertiu que os reservatórios estavam abastecidos. E o Nautilus submergiu nas águas do Atlântico. Permaneci no quarto. Queria evitar o capitão para esconder-lhe a emoção que me dominava. Triste dia, vivido entre o desejo de recuperar o livre-arbítrio e o arrependimento de abandonar aquele maravilhoso Nautilus, deixando inacabados meus estudos submarinos. Abandonar aquele oceano, o meu Atlântico, como eu brincava, sem ter observado suas últimas camadas, sem lhe haver roubado os segredos a mim revelados pelos mares da Índia ou do Pacífico. O romance me caía das mãos no primeiro volume. Meu sonho se interrompia no mais belo momento. Quantas horas desagradáveis escoaram-se assim. Ora eu me vendo em segurança, em terra, junto a meus companheiros. Ora, desejando, a despeito da razão, que alguma circunstância imprevista impedisse a execução dos planos de Ned Land. Por 2 vezes fui ao salão consultar a bússola, a fim de verificar se o curso do Nautilus de fato nos aproximava do litoral ou se dele nos afastava. Mas não.
Continuávamos em águas portuguesas, subindo em direção ao norte e margeando as praias oceânicas. Impunha-se então que eu me decidisse e preparasse para a fuga. Meus pertences não pesavam muito, eram meus apontamentos e nada mais. Quanto ao capitão Nemo, perguntei-me o que pensaria de nossa evasão, que inquietudes, que prejuízos lhe acarretaria, e o que faria caso fosse descoberta ou malograsse. Eu não tinha motivos para me queixar dele. Ao contrário, nunca houve hospitalidade tão franca como a sua. Por outro lado, ao deixá-lo, eu não podia ser taxado de ingrato. Nenhum juramento prendia-nos a ele. Ele contava apenas com a força das circunstâncias e não com a nossa palavra para nos manter ali. Mas a intenção manifesta de nos conservar eternamente prisioneiros a bordo justificava todas as tentativas. Eu não via o capitão desde a nossa visita à ilha de Santorim. O acaso viria me colocar em sua presença antes de nossa partida? Era o que eu desejava e temia ao mesmo tempo. Apurei os ouvidos para tentar ouvir seus passos no quarto contíguo ao meu. Nada. Aquele quarto devia estar deserto. Cheguei então a me perguntar se o excêntrico personagem estava a bordo. Desde a noite em que o escaleiro deixara o Nautilus para um expediente misterioso, minhas ideias sobre o capitão haviam se modificado ligeiramente. A despeito do que dizia Nemo, eu ainda acreditava que ele mantinha algum tipo de contato com a Terra. Não sairia nunca do Nautilus? Semanas inteiras haviam se passado sem nos esbarrarmos. O que fazia aquele tempo todo? E, enquanto eu o julgava às voltas com acessos de misantropia, não executava ele, distante dali, alguma ação secreta cuja natureza me escapava até o momento? Todas essas ideias e 1000 outras me assaltaram ao mesmo tempo. O campo das conjecturas não podia senão ser infinito na estranha situação em que nos encontrávamos. Meu mal-estar ia num crescendo insuportável. A expectativa eternizava o dia, e as horas se arrastavam ao ritmo de minha impaciência. Como sempre, serviram-me o jantar no quarto. Preocupado, mal toquei no meu prato e deixei a mesa às 7 horas. 120 minutos. Eu contava. Ainda me separavam do momento em que devia encontrar Ned Land. Minha agitação aumentava. Meu pulso latejava. Irrequieto, andava de um lado para o outro, esperando atenuar a ansiedade com o movimento. Em todo caso, a ideia de sucumbir em nossa temerária iniciativa era a menos aflitiva de minhas preocupações. Ante a possibilidade de ver nosso plano descoberto ainda no Nautilus e ser conduzido perante um capitão Nemo irritado, ou, o que seria pior, entristecido com a minha fuga, meu coração disparava. Quis visitar o salão pela última vez. Atravessei as coxias e penetrei no museu onde passara tantas horas, agradáveis e frutíferas. Olhei para todas aquelas riquezas e tesouros como um homem às vésperas de um exílio perpétuo. Aquelas maravilhas da natureza e obras de arte, em meio às quais há tantos dias se concentrava minha vida, eu iria abandoná-las para sempre. De boa vontade, contemplaria as águas do Atlântico pelas vidraças do salão. Mas as escotilhas estavam fechadas, e uma cortina de ferro me separava daquele oceano que eu ainda não conhecia. Atravessando o salão, cheguei à porta vazada no lanço que dava para o quarto do capitão. Para minha grande surpresa,
estava entreaberta. Recuei involuntariamente. Se o Capitão Nemo permanecia em seu quarto, podia me ver. Entretanto, como não ouvi nenhum ruído, me aproximei. Não havia ninguém. Empurrei a porta e entrei. Sempre o mesmo aspecto severo e monástico. Impressionaram-me então algumas águas fortes penduradas na parede, e que eu não observara durante minha primeira visita. Eram retratos dos grandes homens da história, cuja existência resumiu-se a uma perpétua dedicação a uma grande ideia humana. Kosciuszko, o herói tombado ao grito de Finis Poloniae. Botzaris, o Leônidas da Grécia moderna. O'Connell, o defensor da Irlanda. Washington, o fundador da União Americana. Manning, o patriota italiano. Lincoln, morto pela bala de um escravagista. E, finalmente, o mártir da libertação da raça negra, John Brown, pendurado na forca, tal como desenhou o lápis de Victor Hugo, terrivelmente. Que laço existiria entre essas almas heróicas e o Capitão Nemo? Seria possível, enfim, a partir desse conjunto de retratos, desvendar o mistério de sua existência? Seria ele paladino dos povos oprimidos, o libertador dos povos escravos? Participara das últimas revoluções políticas ou sociais do século? Haveria sido um dos heróis da terrível Guerra Americana? Guerra lamentável e para sempre gloriosa? Subitamente, o relógio deu 8 horas. A batida da primeira martelada no timbre arrancou-me de meu devaneio. Estremeci como se um olho invisível houvesse mergulhado no mais recôndito de meus pensamentos e precipitei-me para fora do quarto. Consultei a bússola. Nossa direção ainda era o norte. A barquilha indicava uma velocidade moderada. O manômetro, uma profundidade de aproximadamente 20 metros. As circunstâncias, portanto, jogavam a favor dos planos do canadense. Voltei ao quarto e vesti roupas quentes, botas de mar, gorro de lontra, agasalho de biço forrado com pelo de foca. Estava pronto. Esperei. Somente a trepidação da hélice perturbava o silêncio profundo que reinava a bordo. Eu estava alerta, atento. Algum fragmento de conversa, inopinadamente, me revelaria que Ned Land acabava de ser flagrado em seus planos de evasão? Tomado por uma inquietude mortal, tentei em vão recuperar o sangue frio. Faltando poucos minutos para as 9, colei o ouvido na porta do capitão. Nada. Deixei o quarto e voltei ao salão, que se achava mergulhado na semipenumbra, mas deserto. Abri a porta que se comunicava com a biblioteca. Mesma claridade incipiente. Mesma solidão. Fui postar-me junto à porta que dava para o saguão da escadaria central. Esperei o sinal de Ned Land. Naquele momento, a trepidação da hélice diminuíra perceptivelmente. Depois, cessara por completo. Por que o Nautilus alterara sua velocidade? Se aquela pausa favorecia ou atrapalhava os desígnios de Ned Land, eu não poderia dizê-lo. O silêncio era perturbado apenas pelas batidas do meu coração. De repente, uma leve colisão. Compreendi que o Nautilus acabava de pousar no fundo do oceano. Minha preocupação duplicou. O sinal do canadense não chegava. Eu queria juntar-me a Ned Land para intimá-lo a adiar sua tentativa. Sentia que nossa navegação não se dava mais sob
condições normais. Foi quando a porta do grande salão se abriu e o Capitão Nemo apareceu. Viu-me e, sem preâmbulos, mas num tom amável, interpelou-me. Ah, professor, estava mesmo atrás do senhor. Conhece a história da Espanha? Ainda que alguém soubesse a fundo a história de seu próprio país, nas circunstâncias em que eu me encontrava, a mente confusa, a cabeça tumultuada, seria incapaz de emitir uma palavra sobre ela. E então? Insistiu o Capitão Nemo. Ouviu minha pergunta? Conhece a história da Espanha? Muito mal, respondi. Eis como são os sábios, disse o capitão. Eles não sabem. Então sente-se, acrescentou. Vou lhe contar um curioso episódio dessa história. O capitão estendeu-se sobre um divã e, mecanicamente, ocupei um lugar junto a ele na penumbra. Professor, ele me disse, preste bem atenção. Vai se interessar pela história, pois responderá a uma pergunta que tudo indica o senhor não conseguiu resolver. Escuto, capitão. Aqueci, sem saber aonde meu interlocutor pretendia chegar e me perguntando se aquele incidente tinha alguma relação com nossos planos de fuga. Professor, continuou o capitão, se não lhe for incômodo, voltaremos a 1702. O senhor não ignora que nessa época, seu rei, Luís XIV, julgando bastar um gesto de potentado para conquistar os Pirineus, impusera o duque d'Anjou, seu neto, aos espanhóis. Esse príncipe, que reinou relativamente mal sob o nome de Filipe V, viu-se às voltas com graves questões externas. Pois veja, no ano precedente em Haia, as casas reais da Holanda, da Áustria e da Inglaterra haviam firmado um tratado de aliança com o objetivo de arrancar a coroa da Espanha de Felipe V, a fim de colocá-la na cabeça de um arquiduque, ao qual deram prematuramente o nome de Carlos III. A Espanha, obrigada a resistir a essa coalizão, achava-se praticamente desprovida de soldados e marinheiros. Por outro lado, não lhe faltava dinheiro, com a condição, todavia, de que seus galeões, carregados com o ouro e a prata da América, atracassem em seus portos. Ora, no fim de 1702, ela esperava um opulento comboio que a França escoltava com uma frota de 23 naus, comandadas pelo almirante de Château-Renaud. Pois as marinhas coligadas percorriam então o Atlântico. Esse comboio devia dirigir-se a Cádiz, mas o almirante, após saber que a frota inglesa encontrava-se naquela região, decidiu rumar para um porto da França. Os comandantes espanhóis do comboio protestaram contra tal decisão. Queriam ser levados a um porto espanhol, e sendo Cádiz impossível, impuseram a Baía de Vigo, situada na costa noroeste da Espanha, a qual não se achava bloqueada. O almirante de Château-Renaud teve a fraqueza de ceder à coação, e os galeões entraram na Baía de Vigo. Inoportunamente, essa baía forma uma enseada aberta, impossível de ser defendida. Convinha então apressar-se para descarregar os galeões antes da chegada das frotas coligadas. E tempo
É o que não teria faltado para tal desembarque se uma mísera questão de rivalidade não houvesse inesperadamente aflorado. Está acompanhando o encadeamento dos fatos? Perguntou o capitão Nemo. Perfeitamente. Eu disse, sem saber ainda a que propósito eu recebia aquela aula de história. Prossigo. Eis o que aconteceu. Os comerciantes de Cádiz beneficiavam-se de uma concessão que lhes outorgava receber todas as mercadorias provenientes das Índias Ocidentais. Ora, desembarcar os lingotes dos galeões no porto de Vigo significava atentar contra esse direito. Eles então queixaram-se a Madrid, obtendo do fraco Felipe V a ordem para que o comboio, sem proceder ao desembarque, permanecesse sob custódia na enseada de Vigo até que as frotas inimigas se afastassem. Ora, enquanto tal decisão era tomada, em 22 de outubro de 1702, os navios ingleses chegavam à Baía de Vigo. O almirante de Chateau Renaud, apesar de suas forças inferiores, lutou bravamente. Porém, ao ver as riquezas do comboio na iminência de cair em mãos inimigas, incendiou e abriu furos nos galeões que afundaram com seus imensos tesouros. O capitão Nemo calou-se. Confesso que ainda não via naquela história nada que pudesse me interessar. E o que mais? Indaguei. Pois bem, professor Aronnax, respondeu o capitão Nemo. Estamos na Baía de Vigo, e só depende do senhor querer desvendar os seus mistérios. O capitão levantou-se e me pediu que o seguisse. Recobrado, obedeci. O salão estava às escuras, mas através dos vidros transparentes, o mar rebrilhava. Observei. Num raio de meia milha em torno do Nautilus, as águas pareciam carregadas de luz elétrica. Via-se perfeitamente o fundo claro e arenoso. Em meio a destroços ainda encardidos, homens da tripulação, vestindo escafandros, esvaziavam tonéis em avançado estado de apodrecimento e baús dilacerados. Desses baús e tonéis escapavam lingotes de ouro e prata. Montes de piastras e joias cobriam a areia. Em seguida, carregando aquele valioso butim, os homens regressavam ao Nautilus, onde deixavam seus fardos, para então darem meia volta e recomeçarem sua inesgotável pescaria de prata e ouro. Compreendi. Estávamos no teatro da Batalha de 22 de outubro de 1702. No local preciso onde haviam ido a pique os galeões abarrotados que se destinavam ao governo espanhol. Ali, o capitão Nemo recolhia, conforme suas necessidades, os milhões com que lastreava o Nautilus. Havia sido para ele, apenas para ele, que a América fornecera seus valiosos metais. Ele era o herdeiro direto e único dos tesouros confiscados dos Incas e dos vencidos de Hernán Cortés. Sabia, professor, ele me perguntou sorrindo, que o mar continha tantas riquezas? Sabia, respondi, que se estima em 2 milhões de toneladas a prata mantida em suspensão sob essas águas. Sem dúvida. Mas para extrair tanta prata, as despesas ultrapassariam o lucro. Aqui, ao contrário, basta-me recolher o que os homens perderam, e não apenas nessa Baía de Vigo, como também em 1000 cenários de naufrágios, cujas posições tenho assinaladas em meu mapa submarino.
Compreende agora que sou bilionário? Compreendo, capitão. Observo, porém, que, explorando precisamente esta Baía de Vigo, o senhor não faz senão antecipar-se a uma empresa rival. E qual? A empresa que recebeu do governo espanhol a concessão para explorar os galeões afundados. Os acionistas foram atraídos pelo chamariz de um lucro imenso, já que o valor dessas riquezas é estimado em 500 milhões. 500 milhões! Exclamou o capitão Nemo. Eles estavam lá, porém não estão mais. Com efeito, eu disse. Nesse caso, um aviso a esses acionistas seria um ato de caridade. Quem sabe não seria bem recebido. O que os jogadores em geral mais lamentam é menos a perda do seu dinheiro e mais suas loucas esperanças. No fim, tenho menos pena deles do que dos milhares de infelizes que poderiam ter usufruído essas riquezas bem distribuídas, ao passo que aqui permanecerão estéreis. Tão logo exprimi esse pesar, senti haver insultado o capitão Nemo. Estéreis! Respondeu ele, exaltando-se. Então acha, professor, que essas riquezas são desperdiçadas quando sou eu quem as recolhe? Acha que é por mim que me dou ao trabalho de me apoderar desses tesouros? Quem lhe disse que não faço bom uso dele? Pensa que ignoro a existência de criaturas sofredoras, de raças oprimidas sobre a terra, miseráveis pedindo consolo, vítimas pedindo vingança? Não compreende? O capitão Nemo deteve-se nestas últimas palavras, talvez arrependido de sua loquacidade. Mas eu adivinhara. Quaisquer que fossem os motivos que o haviam obrigado a buscar a independência sob os mares, ele nunca deixara de ser um homem. Seu coração ainda palpitava pelos sofrimentos da humanidade, e sua imensa caridade destinava-se tanto aos povos escravizados quanto aos indivíduos. E compreendi então a quem se destinavam aqueles milhões expedidos pelo capitão Nemo quando o Nautilus navegava nas águas de Creta amotinada. Você está escutando o livro 20.000 Léguas Submarinas, uma produção do canal Domínio Público Audiolivros. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo.